Oi, gente, vamos continuar a revisão então para a prova do ITA. Então vamos começar resolvendo o exercício número 12 desse segundo conjunto de exercícios que vocês receberam. Muito bem, uma solução comercial de ácido clorídrico é vendida com 37% em massa de ácido clorídrico em água. A densidade dessa solução de ácido clorídrico é 1,15 gramas por centímetro cúbico. Bem, então esses são os dados, você tem o título, que é 37%, e tem a densidade da solução. Aí ele fala assim, considerando que o ácido clorídrico se dissocia completamente, quer dizer que é um ácido fortíssimo, determine o pH dessa solução comercial. O que ele quer saber é o pH. Muito bem, e letra B fala assim, o valor do pH determinado no item A possui algum significado físico? Justifique. Então vamos começar. Começando então a resolução. Primeira coisa, se você tem a densidade e o título, a primeira operação que você deve fazer é calcular a concentração gramas por litro pela fórmula C igual a 1000 dt. Então vai ficar assim, C igual a 1000 vezes a densidade, que é 1,15, vezes o título, que é o T, é 37%. Essa conta vai dar 425,5 gramas por litro. Pronto, já achei a concentração em gramas por litro. Depois que eu achei a concentração em gramas por litro, a próxima operação é achar a concentração molar. Você conhece uma fórmula de transformação que é C igual a MM. MM, então, M é a concentração molar e M de forma é a massa molar do soluto, que é o ácido clorídrico. Calculando, então, a concentração molar. Então, você vai colocar assim, C igual a MM, certo? Então, a concentração é 425,5. A concentração molar é esse M maiúsculo, mais assim, um pouco mais enfeitado. Vezes a massa molar, que é 36,5. Faz essa conta, você vai achar a concentração molar do ácido clorídrico nessa solução é igual a 11,7 mol por litro. Portanto, uma solução muito concentrada, mais do que 10 molar, certo? A próxima etapa é, então, agora fazer a ionização do ácido clorídrico em água. Lembrando que o alfa é 100%, então vai ficar assim. HCl vai dar H+, mais C-. A concentração molar do HCl é 11,7. Então, na hora que dissociar, vai dar 11,7 molar, mol por litro de H+, e 11,7 mol por litro de C-. Bem, mas o problema ele quer saber qual é o pH. O pH você calcula assim, menos log de H+. Você está vendo aí, logo em cima, que o H+, deu 11,7. Então, você vai ter que tirar o log de 11,7. Então, vai ficar assim. pH vai ser igual a menos log de 11,7. Essa conta vai dar menos 1,07. Então, esse é o pH. Ele deu negativo. E por isso que o examinador pergunta se tem algum significado físico. Bem, toda vez que a concentração H+, vai dar maior do que 1 molar, vai dar um log negativo. Vai dar um log negativo, mas não tem nada de especial, é apenas um número. O que acontece com essas soluções muito concentradas é que elas não têm, primeiro, nenhuma aplicação útil, prática na vida real do laboratório. Contudo, ele é um número, como você calcula qualquer outro. Você pode achar esse valor. E tem mais um seguinte, quando a solução é muito concentrada, a ionização também começa a falhar, não ocorre mais aquele 100% de ionização. Bem, ninguém trabalha com pHs negativos, todo mundo trabalha com pH 2, 3, valores um pouco, mais ou menos entre 0 e 14. Entre 0 e 14, mas a maioria das soluções, ela cai entre o pH 2, 3 até o pH 11, 12, por aí. Tá bom? Então é isso aí. Essa aqui é a resposta. E esse pH negativo não tem muito significado, apenas que ele é um pH de uma concentração muito elevada. Vamos agora para o próximo exercício, que vai ser o exercício número 13, que já caiu no ITA agora recentemente, tá bom? Vamos lá. A questão diz o seguinte, para cada uma das dispersões coloidais de natureza definida na tabela abaixo, cite um exemplo prático, explicitando quais são
o dispergente e o disperso. Copie e complete a tabela no caderno de resposta. Então ele dá um conjunto de colóides. A primeira espécie coloidal é uma espuma sólida e tem que ter uma natureza de um polímero. Depois, uma espuma líquida, que deve ter um produto alimentício. Como exemplo, um aerossol líquido e um aerossol sólido. Tá bom? Ele quer saber quem é o disperso e quem é o dispergente. E o exemplo que se adapta a essa condição apresentada. Vamos resolver então. Então o negócio é o seguinte. Você está observando que os dois primeiros colóides são espumas. Espuma sólida e espuma líquida. Todo mundo sabe o que é uma espuma. Se for sólida, é um material bastante leve, poroso. Se você consegue pegar esse material, quer dizer que ele pode ser um sólido. E aqueles furinhos, microfuros, devem estar cheios de gás. A espuma líquida é uma coisa semelhante. Você conhece chantilly, espuma de cerveja, onde o material é líquido, mas existe assim micro bolhas, que constituem então a mistura coloidal. E quando aparece a palavra aerossol, a palavra aero já fala de ar, ou seja, se refere a um gás. E você não consegue pegar assim um objeto de forma definida no gás. Então, no aerossol, você tem como dispergente o ar, ou seja, um gás. Não precisa ser o ar atmosférico, qualquer gás. Então, seja aerossol líquido, seja aerossol sólido. Bom, então, quando fala espuma, você vai ter também um sólido e um gás. O gás vai ser o disperso, o sólido vai ser o dispergente. A espuma líquida, o dispergente vai ser o líquido. E o disperso, aquela partícula que se dividiu em micropartículas, vai ser o gás. Muito bem. Então, como exemplo, todo mundo conhece a espuma de isopor. O isopor é o exemplo mais usado, e é o poliestireno. Tudo bem? Então, veja bem, o sólido é o dispergente e o disperso é o gás nas microbolhas. Tudo bem. E na espuma líquida, um exemplo é o chantilly. O chantilly é uma espuma, na verdade, ele tem várias partículas, não apenas líquido, mas tem um aspecto líquido também. Tudo bem. E você tem microbolhas, microscópicas bolhas que você nem mal consegue enxergar. Então você tem um gás disperso num líquido. Exemplo, chantilly, já que ele quer um produto alimentício. E quando fala aerossol, quer dizer que então o gás vai ser o dispergente. E para você então encontrar um aerossol líquido, por exemplo, você pode ter a neblina. A neblina então são micropartículas de um líquido, que é a água, né, dispersa no ar atmosférico. E o aerossol sólido, aqui está como um fenômeno, ele pede um fenômeno artificial. Bom, o fenômeno artificial ficou assim meio sem muito bem definir o que é isso. Mas você pode dar como exemplo a fumaça. Fumaça são partículas muito pequenas no estado sólido. Toda vez que você falar fumaça, você tem que pensar assim. São micropartículas sólidas que estão dispersas no ar atmosférico ou então qualquer outro gás. Então, quando falar aerossol, então o dispergente é o gás. Quando falar espuma, o disperso é o gás. Tá bom? Então, essas são as respostas. Vamos para o próximo. O próximo exercício de revisão agora é um exercício do IME, que caiu esse ano ainda, e que diz o seguinte. Ele fala assim, considere a seguinte substância, benzeno líquido, benzeno gasoso. E dá a energia livre de Gibbs de cada uma delas. Do benzeno líquido é 124 kJ por mol. E do benzeno gasoso é 129 kJ por mol. Aí ele fornece os dados, fornece assim, o R é 0,08 atmosfera vezes litro por Kelvin por mol. De novo, repete o R agora 8,3 joule por Kelvin por mol. E também dá de novo o R 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro por Kelvin por mol. Uma coisa interessante foi que eles deram uma simplificada nos números. Em vez de colocar 0,082, colocou só 0,08. Em vez de usar 8,314, deu só 8,3. O que eu acho que é de bom senso. Se você tiver a calculadora na mão, você pode colocar quantas casas decimais você quiser. Mas se for para fazer uma prova, não tem razão de você ter que fazer com várias casas decimais. No fim, ele faz a seguinte pergunta.
Qual é a pressão de vapor do benzeno em atmosferas? A temperatura de 298 Kelvin. 298 é a temperatura padrão, é 25 graus Celsius, certo? É aproximadamente quanto? Quanto que vale a pressão de vapor? Resolvendo então. Então a gente vai primeiro montar uma pequena equação química que é assim: benzeno líquido vai se transformar em benzeno gás. E você vai calcular o ΔG. Já que você tem a energia livre de formação do benzeno líquido e tem a energia livre de formação do benzeno gasoso, dá para calcular o ΔG dessa transformação. Benzeno líquido para benzeno gás. Isso aí é uma vaporização. Vamos calcular o ΔG de vaporização do benzeno. Bom, você vai calcular como? Energia livre dos produtos menos energia livre dos reagentes. Então vai ser igual a mais 129 menos mais 124. Resposta vai dar mais 5 kJ. Essa é a variação de energia livre da vaporização do benzeno. Então, examinando essa reação química ou esse fenômeno físico, você pode calcular uma constante de equilíbrio, que você poderia chamar de Kp. Seria produto sobre o reagente, só que o reagente é líquido, então o Kp vai ser igual à pressão do benzeno gasoso. A pressão do benzeno gasoso é a pressão de vapor, nesse equilíbrio. Líquido-gás, a pressão do benzeno é a pressão de vapor do benzeno. E existe uma relação entre o ΔG e a constante de equilíbrio, que é a seguinte: ΔG0 é igual a menos RT ln de Kp. Lembrando que o Kp é a própria pressão de vapor. Tudo bem? Então vai ficar assim: 5.000, que é o ΔG, 0, né, que é 5 kJ, vai ser igual a menos RT, o R é 8,3, a temperatura é 298, ln de PV, ln da pressão de vapor. Então, ln fazendo essas continhas vai dar ln da pressão de vapor é igual a menos 2,02, tirando da forma logarítmica, passando para a forma exponencial, vai ficar assim: pressão de vapor é igual a E elevado a menos 2,02 atmosferas, que vai dar a resposta B de bola. Tá bom?